Olá, 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 olá. Deixa eu deixar esse negócio certo aqui. Aí, agora sim, gente, boa noite, boa noite. Quinto dia, último dia por enquanto, da nossa série aqui sobre os mitos, personalidade e afim. É, Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, tudo aquela coisa bonita que a gente pede sempre, mas que para você pode parecer uma bobiça, é de graça, tá? Mas para nós é muito significante e importa muito, precisamos muito. Por quê? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E nós vamos provar para você que esse conteúdo é de fato relevante. Gente, vamos lá então. O mito de Medeia. Eu vi um artigo aqui, Camila. Hum, O amor que devasta. Falando hum. da Medeia. Amor? Nós vamos ver bem se é amor isso aí. Que Justo. Porque hoje parece que tudo e qualquer coisa se chama de amor, né? qualquer coisinha chama de amor. Não, e aqui nesse caso não que seja qualquer coisinha, mas muito pelo contrário. Parece-me passar longe de ser amor isso aqui. Mas antes disso, Camila, nós vamos fazer o quê? Vamos falar Nossos dos nossos patrocinadores. patrocinadores. Dos nossos patrocinadores. Vamos lá, então. Bora lá, gente. Hoje aqui é eu que. Meu Deus do céu, hoje aqui é o Sistema Talento. Vamos lá. Aí, ó. Amorintos, psicoterapia. Muito bem, gente. Você que tá nesse processo, né? De autodesenvolvimento, desenvolvimento humano, né? Que está passando por alguma situação, né? Algum momento delicado da sua vida. Ou que, né, juntamente com isso também já recebeu, né, algum médico, algum amigo já lhe indicou, faça terapia, né? Eis uma sugestão, porque quando a gente fala assim, tá, e agora? Por onde eu vou? Quem eu busco? Quero alguém que seja também condizente, respeitoso com os meus valores e tal. Então, eis aí a nossa sugestão, faça terapia com o Otávio. Esse número aqui é do Otávio, né? Você vai estar entrando e falando diretamente com ele, né? E aí você pode estar aí combinando com ele seu horário, ele irá te atender, né? É uma honra para você adentrar no nosso programa de psicoterapia. E também tem os textos personalizados Camila Ribeiro, né, que é os textos que eu faço. Vocês estão vendo até minha baguncinha aqui atrás, mas ali hoje não é tanto por causa de texto, é uma outra coisa que eu estou trabalhando ali. Você entra em contato por este número aqui embaixo comigo e a gente vai conversar, eu vou entender como que você está querendo o texto, como você está querendo montar este terço, né? Meu foco principal é noivas, mas atendo para as mais diversas ocasiões, né? Aniversário, batizado, primeira comunhão, crisma. Mas você está querendo aí fazer tercinhos para lembrancinha, né? De visita ali do recém-nascido, batizado, enfim, pode estar entrando comigo, né? Em contato comigo. Vai ser um prazer te atender e fazer a sua encomenda, né? O seu texto exclusivo, personalizado. E é isso, vamos lá, gente. Oh my God, por favor, vai, eu não vou mexer. Otávio, eu tenho uma pergunta para ti. Hum, Qual que é a lógica? Você falou assim, não, vou deixar certo. Aí você inverteu a gente. Aí eu queria te perguntar. Qual é a lógica de eu ficar de um lado e você ficar do outro? Me diz aí. não sei. É toque, toque. Eu acho que eu fiquei uma vez pra cá e eu tenho que ficar pra cá. Tem que ficar pra cá? Meu Aham. Deus do céu. Pois bem, então que mito que a gente vai falar hoje? Medeia, Mocreia, quer dizer, Medeia. Medeia, o mito de Medeia. Eu tô vendo um artigo aqui, cara, eu vou ter que, acho que eu tô vendo um artigo aqui sobre isso, eu tô com um artigo aqui na mão, de um negócio, de um site chamado Psychiatry Online Brasil, editor Giovanni Torello. Cara, é a de agosto de 2010. Cara, essas pessoas vão ter que ouvir as 4 palavrinhas que o professor Olavo dizia que a gente tinha que dar como resposta. Mas eu vou deixar para mais depois. Vamos lá, vamos com o mito, Por Camila. favor, por favor, por favor, não me crie polêmicas neste momento. Então, gente, a história desta mulher inicia-se com a chegada do herói Jazão a Cólquida para obter o velo de ouro, necessário para sua volta ao trono da Tesália. Medea apaixona-se por Jazão
e promete ajudar-lhe com a condição de que, se ele obter o velo de ouro, os dois se casam. Para que Jação obtenha o poderoso velo, ele teve que realizar certas tarefas. A primeira delas consistia em lavrar um campo com 2 touros gigantescos, de casco de bronze e que expeliam fogo pelas narinas. Medeia deu-lhe um unguento para proteger-se a si e suas armas do fogo. A segunda tarefa consistia em semear um campo lavrado com os dentes de um dragão. Os dentes dos dentes nasceu um exército de violentos guerreiros, mas Jasão havia sido alertado por Medeia que lhe aconselhou a jogar uma pedra no meio deles. Sem saber de onde veio a agressão, os soldados atacam-se uns aos outros. Finalmente, Jasão deveria matar um dragão insone que guardava o velo. Medeia colocou a besta para dormir, utilizando poderosas ervas narcóticas. Já eram usadas naquele momento, viu? Jazão então tomou o velo de ouro e foi-se embora com Medeia conforme prometido. Para garantir sua fuga, Medeia matou seu irmão. Essa mulher já começou complicado. Começou matando o irmão. Capsirto, e desmembrou-o pelo caminho. Misericórdia. Meu Deus, eu não sei se nós estamos falando de Medeia ou da Flor de Lis, enfim, segue. Pelo caminho, sabendo que seu pai ficaria devastado com a perda e pararia para coletar os restos do filho, garantindo-lhe um funeral adequado. Desta forma, Medeia e Jasão conseguem embarcar na nau Argos e fugir para Cólquida, após diversas aventuras e muita crueldade por parte dos dois. Então, os dois eram terríveis. O casal chegou a Corinto, onde Ação se apaixona pela filha do rei, Glaucia. Gláucia, e Guampa na Medeia. e abandona Medeia. Na peça de Eurípides, Jasão confronta Medeia e tenta explicar-se, dizendo que não poderia deixar passar a oportunidade de casar com uma princesa, enquanto que Medeia é apenas uma mulher bárbara e conta-lhe que pretende juntar suas duas famílias, mantendo-a como sua amante. Ela lembra-lhe que deixou sua família para trás para segui-lo e salvou-lhe a vida diversas vezes. Ela fica desolada e resolve vingar-se, enviando a Gláucia um vestido e uma pequena coroa envenenada, o que resulta na morte da princesa e do rei, que correu para acudi-la. Cega de dor e de ódio, interessante, Medeia decide matar seus filhos, também, com o intuito de causar o máximo de dor a Jasão. Na peça, ela sai do palco para buscar uma faca, e os gritos dos meninos são ouvidos nos bastidores. Jasão corre para vingar-se, mas vê Medeia à distância, em uma carruagem dourada enviada por seu avô, Hélio, deus do sol, a dizer: nem eu nem mesmo deixo-te os corpos dos nossos filhos, e os levo comigo para enterrar. E para vós que me fizestes todo o mal, eu profetizo uma maldição final. Medeia passa ainda por muitas aventuras, e o filicídio, de certa forma, fica sem ser vingado nos mitos gregos, que lhe dizem respeito. Mesmo o fratricídio cometido é de certa forma perdoado quando ela retorna a Cólquida e ajuda seu pai a retornar ao trono que lhe tinha sido usurpado pelo tio. Pelo tio. Isso. Uhum. Aqui Este mito. Ah, ele iria passar pra análise aqui daí, não sei se você vai querer ler a tá, análise. tá, 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 tá. Não, não, não. Uhum. Aham. Mas assim, ó, vamos lá, algumas considerações aqui. É, cara, essa mulher era totalmente louca, só que não é amor coisíssima nenhuma. Ela era, digamos assim, possessivamente, assim, endoidecida pelo Jazão.
E em terceiro que nós podemos dizer que Medeia é sobrinha da Camila. Seu avô Hélio foi o pai da Camila ali, que mandou o carro do Correios para uma carruagem de fogo, o carro dos Correios, pai da Camila trabalhava com Amarelo. Correios, amarelo, mandou o carro dos Correios para resgatar a Medeia. Mas assim, ó, começa ali, ela era uma bárbara, era uma truculenta, assim. O Lula diria que ela era as mulheres de grelo duro do PT, que o Lula falava. Ela seria do PT, provavelmente. Dito isso, causado a polêmica, né? Vocês podem comparar, quiserem comparar com a Maria do Rosário, enfim. Mais outra polêmica. Se você. A questão da Medeia, ela era uma doidona, né? Um misto de Elise Matsunaga, Richthofen e Flor de Lis. Um negócio meio. Um negócio meio fora, assim, ó. Maldade Primeiro. não tem fim, né? Hã? A maldade não tem fim. Não tem Na fim, é um verdade, negócio absurdo. eu E assim, ela apaixona-se. Era um negócio assim. Fora da realidade, o que ela sentia pelo Jazão. Jazão, que era um canalha. Jazão, muito canalha. Sabia que a mulher era uma louca, era capaz de fazer tudo. E ela era bárbara, assim, ela era doidona. Doidona, e ele sabia que ela era faca na bota, assim, ele. Então, beleza, ela ajudou ele a conseguir o que ele queria, foi lá, arrumou a amante, e ainda disse pra ela que queria se juntar à filha do rei e manter ela como amante, ou seja, razão, muito canalha, né? E as coisas que ela é capaz de programar, de pensar, por exemplo, mandar uma coroa envenenada pra filha do rei, enfim, para matar a filha do rei, a coroa e o vestido. Então, assim, ó, o nível de crueldade dela e o nível de planejar essas coisas ruins é, chega a ser desumano, assim. Mas, Otávio, isso não acontece na realidade. Acontece. Sim, eu até estava Existem pensando. muitos. E aqui eu falo no sentido assim, de mães, né, Camila? Tem muitas mulheres, tem homens também que têm atitudes assim, mas tem muitas mulheres que o que fazem com os filhos jogando contra os pais, aqui não estamos nem falando no sentido de matar, ou até os próprios pais que também fazem isso. É um negócio absurdo. Uhum. Interessante, interessante. Sim. Às vezes que nem quando a gente escuta, né, uma história dessa e é um mito, nós ficamos não, isso é uma história e tal, mas infelizmente nós temos alguns relatos muito é, enfim, histórias muito drásticas e infelizmente verdadeiras, que não são mitos, né? E a gente se espanta. Mas é interessante que no dia a dia a gente não se espanta, principalmente os pais, eu uso essa expressão, né? Quando fazem do ouvido dos seus filhos pinicos das suas mazelas. Uhum. Quantas vezes você está matando no seu filho o amor que ele tem para com o pai dele? Esse homem é seu esposo, mas é pai dele. Quantas vezes você está matando naquela criança? É aquela mulher que é sua esposa, mas é mãe daquela criança, né? Pelas E mesmo às fofocas. vezes em que é ex-esposo ou ex-esposa, ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, enfim, essas Tem crianças pai que e nesse mãe. caso, tipo de que guarda compartilhada, fica um pouco no caso do pai, um pouco no caso da mãe, e tá na casa de um e de outro e só ouvindo falar mal, porque o teu pai, porque a tua mãe, só ouvindo o tempo todo jogar contra. Isso é nocivo e isso mata. E você vê o nível de crueldade que chegou a ponto dela matar os próprios filhos para causar maior dor no Jazão. É interessante, né? Ela não Porque pensou em nenhum momento que eram filhos dela. Era para prejudicar o Jazão. sim, porque ela tinha uma fixação nele, né? É Sim. interessante, a gente pode ver, provavelmente aqui descreve né, até o fato de a gente ter encontrado também, né,
no Psiquiatra Online aqui, é uma personagem que ela traz uma questão de um transtorno psiquiátrico, né? Uhum. É um Notório. transtorno psiquiátrico bem acentuado. O que eu não concordo é que no final desse artigo, as diferenciações de filicídio. Ah, nem cheguei lá. Filicídio altruísta. Um dos pais tenta livrar a criança de um sofrimento real imaginado, geralmente acompanhado de suicídio. Filicídio altruísta. Filicídio psicótico. Um dos pais mata a criança sob influência de doença mental grave. É que eu acho que talvez não seja. Eu não li, não adentrei. Não é justificando, mas Sim, dentro da própria, né, criação que a pessoa faz, ela matou o pai, né? Ou, matou o quer dizer, filho. matou o filho para promover-lhe um bem. Mas assim, e é interessante porque aí nesse quadro, mas matou tá fazendo mal. Sim, objetivamente sim. A gente precisa pensar nas pessoas, isso é difícil, né? A gente precisa compreender também as pessoas que sofrem com doenças psiquiátricas severas, aquilo para ela é uma veracidade. Eu Hum, recordo de um fato é, de um jovem que sofria de abriu, né, o transtorno, a esquizofrenia. Eu falei, gente, se você passou dos 25 e não abriu um quadro, já comemore, porque provavelmente você não vai abrir, porque o teu lobo pré-frontal já acabou de ser maturado, formado, né? Então eu posso falar que a gente conclui a nossa formação não ali quando a gente nasce da nossa mãe, né? Enfim, mas aos 25 anos, por volta dos 25 anos, quando o lóbulo pré-frontal realmente ele se fica formado. Então, as pessoas que normalmente abrem quadros psiquiátricos mais severos abrem normalmente até os 25, estamos falando aqui mais da esquizofrenia. E esse jovem, estudante de medicina, seu pai era médico, e ele chegou, né, o meu professor tratou desse jovem. Um dia sua mãe chegou, e qual foi a cena que sua mãe viu? O esposo dela morto em casa e aberto, porque o filho estava estudando o corpo do pai. E o que passou na cabeça deste rapaz? Que ele tinha uma admiração tão grande pelo pai que nenhum corpo seria tão perfeito quanto o do pai dele. Então ele precisava estudar o corpo do pai, porque o corpo do pai era perfeito. Ele precisava estudar o corpo do pai. E claro, né, aconteceu tudo aquilo, foi todo um desastre para a família, com toda certeza. Esse jovem foi internado, a mãe sumiu, não sei se tinha outra irmã, ou outros filhos, enfim, sumiu. E aquele jovem, quando tivesse a alta da internação, ele já não tinha endereço para onde ir. Entendeu? Tipo, ele não matou. cadeia, né? Não. É porque assim, sim, mas assim, a gente precisa entender uma coisa. É, e isso a gente abriria para outra polêmica também. Ele não foi um homicídio, certo? Uhum. Não foi um homicídio com intenção direta de matar. Doloso. Justamente. Né? Ele tem todo um quadro ali psiquiátrico, né, dele. E infelizmente isso acontece com muitas pessoas que sofrem de doenças psiquiátricas, né? Então, às vezes a família interna e some. Enfim. Mas a gente precisa compreender, talvez ali, essa questão dessa obsessão também, talvez essa questão dos homicídios ali, provavelmente algumas narrativas das quais venham dentro desses quadros psiquiátricos, né? Hum, Como a pessoa, para ela tá fazendo um bem, né? Para sim. ela tá. Então Mas é complexo, mas assim, gente, justifica? Não, foi um ato bárbaro, por exemplo, vamos pegar aqui da casa da Medeia, né?
Mas nós precisamos, vamos supor, infelizmente, né, já havia alguns narcóticos ali, né? Mas talvez quem Além de sabia tudo, fazer, era maconheira a Medeia. ela não sabia fazer alguns usos, mas infelizmente, talvez não sabia fazer usos daquilo que era necessário para ela amadurecer esse amor, né? Aquilo que era necessário para ela ajuda. Tipo, essa história da Medeia poderia ter sido diferente. Por exemplo, se ela tivesse um tratamento, né? Mas eu acho que o que é muito interessante nesse mito, e aí acho que a gente pode discorrer um pouco, é até a pergunta: pelo que nós estamos nos apaixonando e o que que nós nos chamamos de amor, né? Fato. De fato, isso era um amor? E o que é digno de ser amado, Otávio? Nesse caso ali, os objetos que ela tinha eram dignos de ser amado, mas ela Era não uma amava, outra. não amava os filhos, não amava o Jazão, não amava ela mesma, não amava porra nenhuma. Além de, porque assim, ó, a Medeia, a gente não pode colocar aqui só como um quadro, digamos assim, a gente lê um artigo de um site de psiquiatria ali e tal, gente, mas aqui a Medeia, nós não estamos falando só de um quadro psiquiátrico. Ela já é, que o Jazão fala? Que ela é uma bárbara. No sentido, ela já é quando ele conhece ela, antes dela se apaixonar por ele, enfim, ela já é faca na bota doidona, capaz Sim! de assim, entendeu? Sim, mas aí que tá, né? Eu acho que o que isso é que pra mim uma coisa puxa a outra, né? Nesse sentido, né? Então, provavelmente um quadro que já vinha sendo aberto ali, né? E até a gente poderia pensar numa questão, tipo, de uma pessoa que tá conhecendo outra, para casais, conheça de fato aquela pessoa, você conhece essa circunstâncias, né, da pessoa, pondere antes de aceitar, né? Mas uma coisa assim, que quando eu perguntei pra ti, né, o que é digno de ser amado, e aí foi, de fato, ela estava amando uma pessoa ali, né? Uhum. Não um objeto, uma coisa assim que a gente até Ela estava se poderia. relacionando com uma pessoa, com pessoas, não quer dizer Sim, que ela os tava amasse. trocando o pai por pessoa por animal, né? Trocando filho Aham. por pet, por aí vai, né? Mas se eu, o que eu tenho posse? Né? Eu tenho posse de objetos. Disso não. De objetos eu posso Pessoas amar, não. né? De objeto eu posso gostar, perdão, né? Eu gosto. Eu gosto do meu celular, Uhum. eu gosto dessa camiseta, eu acho que esse brinco fica muito bonito em Uhum. mim, enfim. E isso eu tenho uma posse, tipo, normalmente eu compro, eu tenho cupom fiscal ali, se eu coloco meu CPF, tá ali, ó. Se eu compro Uhum. uma coisa de um valor, tá ali na nota meu nome, enfim. Mas se a gente for olhar nossa carteira de nascimento, não tá falando ali propriedade, no meu caso, né, do L e da Magda. Eu sou propriedade dos meus pais, né? Nem eles são minha propriedade, nem meus filhos serão minha Uhum. propriedade, com a graça de Deus. E aí vem um grande erro, né? E a grande falácia daquilo que seria um amor possessivo, né? Uhum. Eu transformo aquele ao qual eu me apaixonei por um objeto de posse. E aí, automaticamente, eu faço do outro, né? Um objeto de prazer, um objeto de posse, eu reduzo ele a uma coisa, né? E esse é o grande. É a grande. Eu acho que seria o drama que a gente poderia trazer aqui, né? E eu acho. Não sei, uma coisa que me veio aqui também, Otávio, é, até um ponto da gente chegar àqueles que estão buscando e procurando, né, o seu amor da sua vida, enfim, então nesse processo de busca, Uhum. mas que a gente percebe um certo desespero, uma certa desesperança, né, das pessoas. Parece que tudo gira em torno disso, e se isso não rolar, a coisa não vai. Daí tem que tomar cuidado, vai que você achou uma Medeia. Ou um Medeio. E aí aceita, né, para não Uhum. ficar só aceita É, qualquer aceito coisa. qualquer coisa. Por quê?
Eu me pergunto se tá aqui buscando alguém para amar ou um objeto para suprir as suas Isso carências. aí. Então, não é amor, gente, aquilo que a gente tinha falado no começo. O que Medea sentia por Jasão não era amor. O que ela sentia pelos filhos não era amor. O que ela sentia pelo irmão que ela matou também não era amor. Caracoles! Não, Ela já olha. começou matando o irmão ali, de largada. Sim. Então, não era amor. Para conseguir as coisas que queria, ou até para atingir o Jasão, ela foi capaz de tudo. E até uma coisa que a gente pode falar, meu amor. Não, era isso. Era isso Sim, já. e uma outra talvez que a gente poderia jogar aqui, como que os os fins, né, não justificam os meios também, né. Os fins não justificam os meios. Uhum. Então, Mas é cuidado com o que você chama de amor. justamente. E analise também o modo como você ama. Se o modo que transmite ao outro, valoriza no outro a dignidade que ele tem, ou se o modo como você se relaciona com o outro é um modo que o objetifica. E ao mesmo tempo se faça a sua pergunta, se o modo com que as pessoas se relacionam contigo também é um modo de objetificação. Se tem alguém ali que te tem como posse, ou se te quer só pro bom e daqui a pouco te joga fora, né? Porque foi isso Exato. mais ou menos que Jason fez também, como ideia. Ambos Só usavam. porque o Aí, objetivo deles. é, enquanto ela foi útil pra ele, enquanto a esperteza dela foi útil pra ela resolver aquelas tarefas, né? Ele tava ali Para com ela, conseguir o né? que ele queria. Uhum. Então não foi só ela que o fez de objeto, né, mas ele também a fez de objeto, né. Sim, exatamente isso. Hum. Então é isso, gente. Assim Buenas termina noites. com algumas pinceladas de algumas coisas, né, essa nossa série sobre os mitos e a personalidade. Talvez a gente tenha mais episódios, por que não? Mas o fato é assim, ó, passando desde o começo por Narciso, por Édipo, por Midas, Édipo, Sísifo e Medeia, existem muitas lições das quais nós podemos tirar nesses mitos. E muitas outras. Por quê? Porque é uma cultura repleta de simbologia e repleta de sabedoria, assim como muitos e muitos e muitos saberes antigos são muito repletos disso. Então, cabe a gente sempre aproveitar o melhor da cultura e, como diria o apóstolo Paulo, examinar tudo, ficar com o que é bom. A gente não acredita nos deuses gregos, mas a gente usa da narrativa, usa da história, usa da simbologia, porque isso forma o nosso imaginário e nos ajuda bastante. Esperamos que vocês tenham gostado e até mais, né, Camila? Com certeza, até mais gente.